Eu sou a Miri. No episódio de hoje a gente volta para os anos 2000, onde o fim do mundo parecia mais próximo que nunca, e quem avisou isso pra gente foram os zumbis. Extermine é um filme de 2002, dirigido por Danny Boyle e protagonizado por um jovem Cillian Murphy, praticamente desconhecido da época. Foi o sucesso de Resident Evil nos games que reacendeu o interesse por esse tipo de narrativa. O próprio roteirista, o Alex Garland, contou que jogando Resident Evil pensou: faz tempo que não fazem um bom filme de zumbi. E foi assim que Extermínio começou a tomar forma. A história se passa em um Reino Unido devastado por um surto violento, causado por um vírus chamado raiva. Mas mais do que um filme de ação com zumbis velozes, Extermínio é um retrato do medo, da fragilidade da civilização e da solidão, que redefiniu o gênero ao apresentar uma abordagem mais realista e emocional. Nesse vídeo eu vou dividir a análise em duas partes. A primeira sem spoilers, perfeita para quem ainda não assistiu ao filme. E depois vamos mergulhar em algumas cenas específicas e nas interpretações mais profundas. Eu também vou trazer curiosidades de bastidores e conexões com o nosso mundo real. Zombies, great idea. Love zombies. Mas antes, vale voltar um pouco no tempo. Porque esse filme é tão marcante para a época em que foi lançado, os zumbis sempre foram mais do que monstros. Eles funcionam como espelhos, mostram de forma grotesca os nossos maiores medos. E a evolução deles ao longo dos anos é também a evolução das nossas paranoias. O primeiro zumbi do cinema apareceu em White Zombie de 1932, no rastro da crise de 29. Naquele contexto, o medo era de virar escravo da sobrevivência, perder a autonomia, trabalhar como máquina. No filme, os zumbis são controlados mentalmente e trabalham em plantações como figuras sem vontade própria. This soul killer takes men from their graves to be his slaves. Já em 1968, com A Noite dos Mortos-Vivos de George Romero, os zumbis ganham um novo peso simbólico. Agora representam o racismo, o medo da guerra e a brutalidade da sociedade americana. Extermínio foi lançado em 2002, um ano após os ataques de 11 de setembro. O mundo estava lidando com uma sensação inédita de insegurança global. Havia um medo difuso de colapso político, ambiental, biológico. O fim do mundo virou uma preocupação cotidiana. E Extermínio capta esse sentimento logo na primeira cena, quando ativistas ambientais invadem um laboratório para libertar macacos. O cientista tenta alertar. Eles estão infectados com raiva, mas ninguém escuta. O resultado? Uma catástrofe biológica. Talvez a metáfora aqui seja essa: quando não ouvimos a ciência, quando agimos sem pensar nas consequências, quando queremos tanto salvar algo que destruímos tudo ao redor. Estamos só acelerando o apocalipse. Não dá para levar tudo a ferro e fogo. Ter uma causa é ótimo, é louvável, mas há que reconhecer o quanto não sabemos. Ao tentar libertar os macacos, acabaram liberando um vírus devastador. É uma metáfora poderosa. Quando agimos com boas intenções, mas sem escutar a ciência, podemos acelerar o fim que queríamos evitar. Yes, science! O zumbi dos anos 2000 não é só um monstro, é um sintoma. Ele corre, ele grita, ele contamina. E ele é rápido, porque a nossa ansiedade também era. Nesse filme, o zumbi virou o sintoma de um mundo onde tudo pode desabar da noite para o dia. E ele se espalha como uma doença, trazendo o medo e o pânico. E a violência dele é quase instantânea, sem tempo para reflexão. Logo depois da introdução, a gente conhece Jim, o protagonista. Ele acorda sozinho no hospital vazio e sai pelas ruas de uma Londres completamente deserta. Essas cenas ficaram famosas, e não só pela beleza ou pela ideia de um mundo abandonado. É o sentimento que elas despertam. Solidão extrema. Vulnerabilidade, a noção de que nada, absolutamente nada está garantido. A cidade gigante, silenciosa. Jim representa o indivíduo que acorda no meio do caos, sem respostas, tentando entender onde tudo desandou. Essa sensação de isolamento, de perder tudo repentinamente, é algo que muita gente sentia fora das telas. E Extermínio nos lembra que o ser humano é frágil e que nosso modelo social, baseado em egoísmo e dominação, pode ruir a qualquer momento. Nessa sequência inicial, tem duas coisas que também me chamaram a atenção.
quando ele para pegar um dinheiro jogado na rua. O que era de extrema importância na sociedade perde completamente o sentido quando o mundo colapsa. Money! E o Jim, ele vai para uma igreja e a partir de agora teremos spoilers leves da trama. Ele procura refúgio ou respostas em um local de conforto. E é ali que ele vê pela primeira vez no que o ser humano se transformou. Jim encontra o horror. Um padre é o primeiro infectado que ele vê. As estruturas que antes garantiam segurança agora são ineficazes e ele precisa fugir. Jim é salvo por Selene e Mark, que explicam o básico para sobreviver nessa nova realidade. I'm Mark. Mesmo vendo os horrores do mundo lá fora, os laços de sangue falam mais alto e Jim quer sair em busca dos pais. Mark e Selena já entenderam que não dá para sobreviver nesse mundo sozinho e vão ajudar o Jim. E nessa jornada de sobrevivência, a sua ajuda também é essencial. Curta o vídeo e se inscreva no canal para continuar acompanhando análises como essa. E a partir daqui, os spoilers são liberados. Eles chegam na casa de Jim. Os pais não viraram zumbis. Eles escolheram não mais viver nesse mundo em colapso. Outro choque de realidade para o Jim e para nós. Sabemos que em situações extremas, para muitas pessoas, o instinto de sobrevivência não fala mais alto. Um contraponto interessante e rápido surge quando Mark é infectado e Selena não pensa duas vezes, mata ele. Um ato de sobrevivência, e nesse cenário podemos considerar uma piedade de não deixar uma pessoa querida se transformar literalmente em um monstro. Logo somos apresentados a mais dois personagens, Frank e Hannah. Nossa dupla de sobreviventes são atraídas para o apartamento que exibe luzes coloridas, e é interessante que eles parecem estar em um local seguro. Por que iriam mostrar esse local que estão? Hey, what's that? Let's go. Simples, eles estão ficando sem suprimentos básicos de sobrevivência, como água. Nesse local, eles vão conhecer o Frank e a Hannah, que são pai e filha. E aí, como confiar em estranhos? E isso vale para os dois lados, mas afinal precisamos de união para sobreviver. É interessante ver o arco dos personagens aprendendo a viver nesse mundo, até o final, o que eles precisam fazer para sobreviver e cuidar de quem está com eles. Essa tensão de precisar dos outros, mesmo sem poder confiar totalmente, se torna central. Uma mensagem de militares, na teoria, quem nos protege em situações de conflito, vira esperança para o grupo. A mensagem promete um local seguro e possivelmente uma cura. Essa promessa de salvação feita por figuras que deveriam proteger é um ponto de virada e remete à nossa própria experiência recente. O isolamento da pandemia, a espera por soluções, o medo da contaminação, tudo isso torna mais fácil se conectar emocionalmente com os personagens. E nesse deslocamento até os militares, o grupo vai criando laços. Frank passa a ter uma relação paternal com o grupo. Jim passa por mais um choque de realidade. Precisa matar um infectado criança. É impossível não sair disso totalmente arrasado, principalmente porque perdemos o Frank em seguida. E digo perdemos porque nesse tempo nós também nos afeiçoamos a ele. Frank queria proteger, levar os seus para um lugar seguro e quando ele chega lá e não encontra nada, ele não aguenta, ele se revolta. Perde a cabeça e é infectado por puro descuido, uma gota de sangue de um infectado morto, que não oferecia risco. Foi um descuido causado por uma reação emocional, um momento de raiva, frustração e impotência que acabou custando sua vida. Esse não é um filme de horror pós-apocalíptico, ele tem uma carga emocional. Em entrevistas, o diretor destaca o impacto emocional do personagem de Jim. Ele não é só um sobrevivente, ele é alguém que passa por uma transformação emocional completa, e isso é raro em filmes de zumbi ou de terror. Depois de um tempo do filme, a ameaça dos infectados passa a ser quase nula frente ao que os humanos proporcionam. O conforto em encontrar os militares e o desespero de perceber que quem tem a missão de proteger, mesmo nessas situações extremas, não são o que parecem. Era uma armadilha. Para nós mulheres, essa última parte tem um impacto ainda maior. Vivemos com medo frequente de sofrer alguma forma de abuso. Sentimos todo o desespero da Selena para proteger a jovem Hannah, e ela faz o que pode e usa as armas que tem. São essas relações pessoais em filmes de zumbi que me fazem gostar do gênero. Um fim do mundo difícil. Os que acabam em uma explosão é fácil. Ironic. Agora que a gente sobreviveu ao apocalipse e viu tudo que esse filme tem a oferecer, bora conhecer algumas curiosidades dos bastidores e do impacto de extermínio nos cinemas de zumbis? Mais de 20 anos depois, esse filme continua atual. Além de resgatar a popularidade dos filmes de zumbi, se transformou em uma referência para o gênero.
e influenciou muita coisa que veio depois. E tem uma pequena treta nesse aspecto. Apesar da cena inicial ser o protagonista voltando do coma em um hospital, abandonado, The Walking Dead não se referenciou em Extermínio. Kirkman afirmou em entrevistas que só assistiu a Extermínio após já ter escrito os primeiros números de The Walking Dead. Ele mencionou que, ao perceber a semelhança entre as cenas iniciais, considerou refazer a abertura de sua história, mas decidiu manter o roteiro original, acreditando que as narrativas divergiam significativamente após esse ponto inicial. E aí, levando em consideração o tempo hábil de desenvolver e publicar uma HQ, faz total sentido lógico. Um dos legados mais comentados de Extermínio, a velocidade dos infectados. Um dos primeiros filmes a mostrar zumbis rápidos, mas não o primeiro. Em 1980, o diretor italiano Umberto Lenzi lançou Nightmare City, uma produção entre Itália, Espanha e México que trazia criaturas infectadas por radiação com o rosto desfigurado e, pasmem, extremamente ágeis. Esses zumbis, que tecnicamente não estavam mortos, atacavam em grupo, corriam, usavam armas e demonstravam um comportamento mais próximo de um exército contaminado do que dos mortos-vivos clássicos que a gente conhece de Romero. Embora o filme tenha ficado mais conhecido como um cult trash por sua estética exagerada e roteiro caótico, ele antecipou em mais de 20 anos a ideia de uma ameaça infecciosa veloz. Portanto, enquanto Nightmare City foi o primeiro a mostrar zumbis velozes, Extermínio foi o responsável por consolidar essa abordagem no imaginário popular e no cinema contemporâneo. Extermínio é conhecido como um filme de zumbi, porém a palavra não é usada no filme todo. Extermínio não é só um filme de zumbis, é um espelho quebrado do nosso próprio medo, da solidão, da falha da ciência e da violência que surge quando o mundo desaba. E se hoje ele parece mais real do que nunca, talvez seja porque ainda não aprendemos a lição. Comenta aí, você acha que os zumbis ainda refletem nossos medos hoje? E qual é a cena de Extermínio que mais te marcou? E não se esqueça de se inscrever para mais viagens cinematográficas e até o próximo filme, se o apocalipse deixar.